Olá, bem-vindos ao canal A Lei e o Testemunho. O tema de hoje, a profecia das 70 semanas. Mas isto logo após a vinheta. Bom, sabemos que Israel constantemente cai em apostasia. Na última apostasia, ela vai para a Babilônia, levada cativa. E ali vai aprender um pouco mais de como é o regime dos deuses pagãos e suas nações. Por exemplo, Babilônia. Israel agora é dominada com mão de ferro. E agora ela faz uma comparação entre o que ela tem em Babilônia e o que ela tinha de liberdade com Deus. E mais, Deus efetua vários milagres em Babilônia a ponto de converter o rei Nabucodonosor. E agora, Israel, depois dessas lições, a nação está preparada para voltar do cativeiro. Porém, a partir daí, Deus fixa um tempo, no qual Israel tem que decidir o seu destino. Então agora, como uma nação livre, voltando do cativeiro, ela vai ter que decidir o que ela quer realmente. Ela quer participar das bênçãos de Deus? Ela quer participar da mensagem da segunda aliança? Porém, antes, ela vai ter que mostrar-se fiel à primeira aliança. E é o que veremos agora. Então, no vídeo anterior, falamos a respeito da profecia de Daniel 8, concernente às sucessões dos impérios terrestres. Por fim, em Daniel 8, verso 13 e 14, nos diz: Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Agora Daniel capítulo 8, verso 26. E a visão da tarde e da manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Então, primeiro caso aqui. Nós temos uma visão que Daniel está vendo da sucessão de reinos. Essa é uma visão. Ele está vendo. E agora nós temos uma visão falada. Apenas foi falada aqui. E não foi dado detalhes para ele. Então nós temos duas visões. Uma vista e outra falada apenas. Um detalhe interessante é que essa visão falada se refere a dias muito distantes. Agora vejamos. 2.300 dias equivalem a 6 anos e 4 meses. Ou seja, esse período de tempo literal não converge com a expressão dias muito distantes. Estes dias representam justamente anos, ou seja, 2.300 anos. E aqui vemos o princípio dia-ano, em Ezequiel capítulo 4, verso 6, em Números capítulo 14, verso 34, em Daniel capítulo 4, o verso 32 ao 34, e Êxodo capítulo 20, o verso 12. Então voltando para Daniel 8, os versos 26 e 27. E a visão da tarde e manhã que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, fecha a visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendesse. Então, 2.300 tardes e manhãs, Daniel não entendeu. Agora em Daniel capítulo 9, o verso 22 e 23, nos diz: Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Agora, no capítulo 9, o anjo Gabriel vem até Daniel para lhe fazer entender a visão de Daniel 8, concernente aos 2.300 dias. Por que a gente sabe disso? Porque foi dada a explicação no capítulo 8 de toda a visão do capítulo 8, menos da visão falada, 2.300 tardes e manhãs. Então esta é a visão que tem que ser explicada agora para Daniel no capítulo 9. Capítulo 9, verso 24. 70 semanas estão determinadas, ou cortadas, sobre o teu povo. Cortadas de onde? Das 2.300 tardes e manhãs. E sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo, ou o Santo dos Santos. Então vemos que 70 semanas, ou seja, 70 vezes 7, nos dão 490 anos,
são exclusivamente para a nação de Israel. Dos 2.300 anos, 490 foram separados para Israel. Então, ou seja, no início do período de 2.300 anos, essa parte compreende para o povo de Israel. Justamente. Agora, por que são 70 semanas para o povo judeu, ou 490 anos? Vejamos o próximo texto, Mateus capítulo 18, versos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus fala isso aqui? Porque era o período que foi dado para a nação judaica. Estava expirando este período. Quando Pedro pergunta, Pedro sendo judeu, pergunta para Cristo: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus se refere à nação judaica. 70 vezes 7. 490 anos. Agora em Daniel 9, o verso 25, nos diz: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém até a sua total edificação, serão 7 semanas. E depois disso, haveria ainda mais 62 semanas até a vinda do Messias. E agora no Espírito de Profecia, o desejado de todas as nações, página 155, assim nos diz: a nota predominante da pregação de Cristo era: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1,15. Assim, a mensagem evangélica, segundo era anunciada pelo próprio Salvador, baseava-se nas profecias. O tempo que declarava estar cumprido era o período de que o anjo Gabriel falara a Daniel, 70 semanas. Dissera o anjo: estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. Continuando, no desejar de todas as nações, diz: é dado um ponto de partida para esse período. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, 69 semanas ou 483 anos. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém, confirmada pelo decreto de Artaxerxes Longímano, entrou em vigor no outono de 457 a.C. Daí, 483 anos estende-se ao outono de 27 d.C. Segundo predição dos profetas, esse período devia chegar ao Messias, o ungido. No ano 27, Jesus recebeu em seu batismo a unção do Espírito Santo, e pouco depois começou seu ministério. Foi então proclamada a mensagem: o tempo está cumprido. Então, em 457 a.C., foi dado a ordem para edificar Jerusalém. Durante 7 semanas, ou seja, 49 anos, haveria de se reerguer a cidade. E assim ocorreu, que termina no ano de 408 a.C. Depois disso, haveria ainda mais 62 semanas ou 434 anos, até a vinda do Messias. E ocorre justamente ao término desse período, no ano 27 depois de Cristo, quando Cristo é batizado por João Batista. Justamente. Agora Daniel 9, os versos 26 e 27. Depois das 62 semanas será cortado o Messias, como vimos. Mas não para si mesmo, porque Jesus não morreu para si mesmo. Ele não era pecador, morreu para nós. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, este príncipe aqui, este povo, são o general Tito e o povo romano. Eles vêm e destroem a cidade e o santuário no ano 70 depois de Cristo. E o texto continua: e o seu fim será como uma inundação. Como isto ocorreu? Em 476 depois de Cristo, Roma é invadido pelos bárbaros. Águas simbolizam povos em profecia. Esta nação sendo inundada, ou seja, povos invadiram Roma em 476, onde ocorre uma pequena queda do Império do Ocidente. Mas continua. E até o fim haverá
guerra estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. Então vejamos, do ano 27 até o ano 34 dá uma semana. Essa semana de 7 anos, do ano 27 ao ano 34 depois de Cristo, Cristo estabelece uma aliança com muitos. É o sangue da nova aliança. Cristo é o precursor por nós, no santuário celestial. E Ele quem estabelece isto, essa aliança conosco. Da salvação da humanidade. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação ou oferta de manjares. Quando Cristo morre, o sistema antigo judaico do templo perde a funcionalidade. Tinha que deixar de existir. Mas a nação israelita não aceita o sacrifício de Cristo e continua na prática de sacrificar animais. E diz mais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora voltando para o desejado de todas as nações, página 156, nos diz: Então disse o anjo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Durante 7 anos depois de começar o Salvador seu ministério, o Evangelho devia ser pregado especialmente aos judeus, 3 anos e meio pelo próprio Cristo e depois pelos apóstolos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Na primavera de 31 depois de Cristo, o verdadeiro sacrifício, foi oferecido no Calvário. Então o véu do templo se rasgou em 2, mostrando que a santidade e significação do serviço sacrificial desapareceram. Chegara o tempo de cessar o sacrifício terrestre e a oblação. E continuando, nos diz: a semana, 7 anos, terminou em 34 depois de Cristo. Então, pelo apedrejamento de Estevão, os judeus selaram afinal sua rejeição do Evangelho. Os discípulos, espalhados pela perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 4. E pouco depois, Saulo, o perseguidor, se converteu e tornou-se Paulo, o apóstolo dos gentios. O tempo da vinda de Cristo, sua unção pelo Espírito Santo, sua morte e a pregação do Evangelho aos gentios foram definidamente indicados. O povo judeu teve o privilégio de compreender essas profecias e reconhecer seu cumprimento na missão de Jesus. Agora vejamos o gráfico para entendermos melhor. Então, o começo dos 2.300 anos se dá justamente em 457 a.C. O decreto para que Jerusalém pudesse ser reerguida. Justamente. Após isso, vemos a unção do Santo dos Santos, que é o batismo de Jesus no ano 27 depois de Cristo. E aqui se dá justamente 69 semanas, ou seja, 483 anos. Agora, na última semana, temos o sacrifício de Cristo. Em 31 depois de Cristo, que é a metade da semana. Justamente. E o fim deste período de 490 anos para a nação de Israel, em 34 depois de Cristo. Como sabemos disso? Que é a pregação de Estevão para a nação judaica, onde ele é apedrejado. E antes de ser apedrejado, ele diz que viu o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita da majestade. Ou seja, em pé à direita do Pai. Quando Miguel se levanta, finda-se o juízo. Então ali findou o juízo para a nação judaica. Os 490 anos estavam terminados. E ela foi rejeitada como nação para pregar o Evangelho. Ela não poderia participar da nova aliança se ela rejeitava a nova aliança. Ela queria continuar com a antiga aliança, rejeitando a nova. Então ela não podia ser participante da pregação da nova aliança. E também, no ano 34, se dá o quê? A proclamação do Evangelho para os gentios. Os apóstolos pregaram para os gentios, mas nós temos Paulo, que é considerado o pregador dos gentios. E por isso nós sabemos que o Evangelho passa da nação judaica e agora vai alcançar os gentios. E a nação judaica cai justamente depois do período dos 490 anos que se dá no ano 34 depois de Cristo. Depois disso, vemos que viria o assolador, ou seja, os romanos. E viria sobre a asa das abominações. E o símbolo que Roma usava era as asas de águia. Justamente. E isso se deu no ano 70, a destruição de Jerusalém.
E o verso 27 do capítulo 9 de Daniel diz: e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que seria derramado sobre o assolador? Lembrando que o assolador é Roma. E como nós vimos nos estudos anteriores sobre as profecias, Roma tem suas duas fases principais, que é imperial e papal. Na imperial, Roma crucifica o Salvador e derruba o templo e a cidade de Jerusalém. Mas a papal vai até a volta de Cristo, pois o Papa é o anticristo. O que acontece então com o assolador? Apocalipse 16, verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E Daniel 9, 27 diz que o que está determinado será derramado sobre o assolador. É o derramamento das pragas, justamente na era papal, por ocasião da marca da besta. E lembrando que a besta de Apocalipse é a mesma de Daniel, os capítulos 7, é o mesmo chifre pequeno do capítulo 8, e por aí vai. E agora, por fim, em Daniel capítulo 9, o verso 26 nos diz, no final dele: e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Quais seriam essas assolações e quando foram determinadas? Isto nós veremos no próximo estudo. Não perca. Deus os abençoe e até lá. Amém.